E como que é essa questão? Não sei se eu vou falar abobrinha agora, mas é bom que, né? Engenheiro adora falar abobrinha, viu? Deixa eu... É, filho? Essa questão de encontrar criança interna, por exemplo. Uhum. Eu vou falar alguma coisa que eu acho que não tem a ver a princípio, mas que pode vir a ter a ver, sei lá, dentro de algum conceito. A minha percepção particular, pessoal, sobre as pessoas como um todo, é que na verdade, se você pegar em alguns círculos assim, e até algumas pessoas é bem fácil notar, que aquela pessoa, na verdade, ela é me parece uma criança cercada de regras, assim, sabe? Né? Então, quer dizer, ela ainda tem alguns impulsos infantis, assim, às vezes o impulso de brincar, às vezes o impulso de cometer um exagero, às vezes o impulso de ofender alguém, sei lá, fazer uma brincadeira de mau gosto, mas ela está cercada de algumas regras que parecem uma casca, assim, né? Tem um pouco a ver com isso, essa questão de encontrar a criança interior, ou é muito diferente? Tem sim. Inclusive o Freud ele vai falar o seguinte, que o nosso desenvolvimento real vai até os 8 anos, depois é só uma repetição. Então, o adulto, ele sempre vai repetir aquilo que desenvolveu até por volta aí dos 8, 9 anos de idade. Agora, quando você fala assim, tem um adulto e tal, e de repente ele tem uma ação bastante regredida, infantil, isso pode ser mecanismos de defesas, né? Existe um mecanismo de defesa chamado regressão. Então, se eu sou adulta e estou diante de uma situação que eu não sei como agir, eu ressuscito a minha criança e começo a agir como criança. Mecanismo de defesa de regressão. Sabe aquela pessoa que está tendo uma briga lá, marido e mulher, e o marido chegou muito tarde, e para ela chegar e falar, olha, querido, eu me sinto desvalorizada quando você chega tarde assim e não honra com os nossos compromissos. Essa é uma fala de adulto, né? Mas aí, ao invés de fazer isso, ela ressuscita a criança. Eu nunca mais vou sair com você para canto nenhum, olha o que você faz comigo, né? Aí ela tirou a criança da manga, joga o sapato para cima, se descabela e chora. Então, ela chama a criança para resolver o problema do adulto. Regressão, mecanismo de defesa da regressão. Interessante. Isso tem muito interessante, na verdade. Isso teria a ver ou de alguma forma com aquela questão de ou aquela questão não, não sei, estou inventando agora, mas Aham. de a pessoa não ter desenvolvido seu psiquismo por completo, ou de uma maneira mais sólida assim, ou vai de cada um para cada um assim? Os mecanismos de defesas, todos nós utilizamos o tempo todo. Agora, a grande problemática é quando a gente usa o mesmo mecanismo de uma forma muito intensa e não enfrenta a realidade daquilo que a gente precisa, né, enfrentar. Mas nós nos utilizamos disso o tempo todo e é natural. O problema é quando a gente faz isso com muita intensidade e nunca estamos na condição de adulto. Então a gente pode navegar aí por tudo isso, mas a gente precisa retomar a nossa condição de adulto, de maturidade e encarar, né, a organização da vida de um modo geral. Entendi. Eu pergunto porque agora caminhando um pouquinho para nossa vida mais cotidiana assim, eu percebo que nem a gente está numa época que politicamente ela é uma época muito agitada, né? É, Nós estamos num período do Brasil aqui que qualquer coisinha de política que a gente fale já é arrepio para explode. tudo que é lado. É. E tem algumas pessoas particularmente, independente do lado, mas tem algumas pessoas particularmente que a gente percebe que pô, começou a discordar um pouquinho, já invoca, não sei se é a criança ou se é o demônio da Tasmânia interior ali, e começa a defender com unhas e dentes. Isso aí é a invocação da criança interior também, com muita intensidade, ou não? Eu acredito que sim, né? Dependendo aí da reação. Até porque o adulto, ele precisa respeitar a opinião alheia, né? Ele precisa saber que ele não é o dono da verdade. Aliás, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca, mais a gente aprende a respeitar, porque a gente vê, percebe a complexidade dos pensamentos.
e o que constitui cada um dentro da sua forma de pensar. Quanto mais primitiva essa pessoa, quanto menos desenvolvida, menos ela vai respeitar o pensamento do outro, porque ela acha que ela é a dona da verdade e é o pensamento dela que precisa ser levado adiante. Agora, eu acho que a gente está vivendo um momento, de um modo geral, em que todo mundo sabe de tudo, todo mundo fez doutorado em tudo, né? E aqueles que estão estudando e que realmente trazem a ciência, às vezes não são respeitados. Porque fica todo mundo igual ali naquela situação, no aspecto da fala. Então é um momento em que existem muitas verdades entre parênteses e nenhuma ao mesmo tempo. É um momento perigoso, principalmente para o psiquismo, né? Porque nós precisamos de uma fundamentação dentro da realidade, mas um pouco mais distante da fantasia. E eu acho que a gente tem vivido muita fantasia. Entendi. Essa questão de a gente ter informação, ter acesso à informação o tempo todo, não sei, eu tenho a impressão que dá para as pessoas uma falsa sensação de conhecimento, né? De autoridade em assuntos que não se tem, né? E na sua área especificamente é muito complicado, porque falar sobre a mente humana é muito difícil, né? Tem muitos conceitos ali e a gente que é leigo, quer dizer, eu sou leigo, mas eu tenho uma cabeça pensante. Então, dentro da minha cabeça pensante, das experiências que eu já vivi, eu acho que a coisa funciona desse jeito. Mas, às vezes, eu não tenho profundidade para saber que funciona desse jeito só na minha cabeça. Às vezes, na cabeça de outra pessoa funciona diferente. Isso! Então, aí vem uma outra pergunta que surgiu na sua fala aqui, na hora que eu estava refletindo sobre a sua fala aqui. Na formação, você disse que você forma psicólogos também, né? Nesse trabalho de formação, você encontra muito esse tipo de pensamento, dessa falsa sensação de autoridade, assim? É porque é o seguinte, eu trabalho com psicólogos formados que querem estudar traumas de forma mais profunda. Então, essa pessoa, geralmente ela chega... e ela é aquela pessoa que me segue no Instagram, é aquela pessoa que já sabe a minha linha de raciocínio dentro da ciência. Então, é alguém que chega muito para aprender e está pagando, né, para aprender essa linha mais específica. Então, eu acho que é um público que vem já em busca de respostas, porque eles já estão na clínica, já estão enfrentando algumas dificuldades e querem se especializar mais, né, para ter respostas, para dar conta. Então, geralmente chegam com mais perguntas que respostas.